Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Um bom dia para você, bom dia para sua família. Hoje é domingo, dia de estudarmos a palavra de Deus, dia de escola dominical. E eu quero, na manhã deste domingo, te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 78, apenas 2 versículos que nos diz o seguinte, Salmo de número 78, versículos de números 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém. Estudar a Bíblia é um privilégio nosso. Conhecer a história de um Deus que caminha com o seu povo porque ama o seu povo. Lá na instituição da Páscoa, no livro do Êxodo, lá no capítulo 12, uma pergunta é feita para o povo quando eles estão aprendendo os passos que eles teriam que dar sobre o cordeiro, sobre o pão sem fermento, sobre colocar as mochilas apressadamente nas costas e saírem. E a pergunta é, quando os seus filhos perguntarem que rito é este, vocês vão responder, né? O nosso Deus poderoso nos tirou com mão forte, né? Da opressão do Egito. Então a palavra de Deus, ela vem narrando para nós os fatos poderosos do nosso Deus, as ações de amor e graça do nosso Deus. E aí a gente tem que aprender, tem que ouvir e a gente também tem que contar. O texto diz para nós o que ouvimos e aprendemos, não vamos encobrir aos nossos filhos, mas contar para a vindoura geração. Por isso o tempo de escola dominical é tempo de aprender a palavra de Deus, mas também é tempo de ensinar. No dia de hoje, na manhã deste domingo, nós vamos ter um tempo de escola dominical, onde primeiro vamos ouvir e cantar junto com as nossas crianças alguns cânticos ensinando a palavra de Deus para elas por meio do louvor, que era uma forma que os salmos, foram acontecendo. Muitos salmos, eles eram simplesmente a história sendo contada e passando de geração a geração. Então nós estaremos ensinando, a nossa irmã Vânia, a coordenadora da nossa escola dominical, preparou aí louvores, onde as crianças vão estar cantando e também aprendendo a palavra de Deus. E nós vamos deixar aqui um desafio para as crianças. Então você pai, você mãe, tio, tia, avô, avó, durante essa semana você vai ter acesso ao vídeo também durante a semana, mas para cada um dos 4 louvores, serão 4 louvores que as crianças irão cantar. Para cada um desses louvores, elas vão escrever, ou melhor, vão desenhar, fazer um desenho sobre aquele louvor. E os pais vão ajudar as crianças a encontrarem o texto bíblico de referência. Então nós temos a história da formiguinha que trabalhava, que não trabalha sozinha, mas que uma faz uma parte, outra faz outra parte, Uma corta a folha, outra carrega, todo mundo trabalha, isso está escrito na Bíblia. Então, pais, vamos ajudar as crianças a encontrarem esse texto bíblico e fazer um desenho sobre essa história. O outro louvor fala sobre a oração. O que é falar com Deus? É oração. E aí a música diz assim, qual é o telefone? Hoje, para eu falar com meu amigo, eu pego o meu telefone, eu vou lá e faço um WhatsApp, faço uma ligação para eu falar com Deus, Qual que é o telefone de Deus? E aí nós vamos cantar essa música que fala do telefone do céu, que fala da oração, e a gente também convida você pai, você mãe, encontre na sua Bíblia um versículo que fale sobre a oração, ensine esse versículo para o seu filho e para a sua filha, e também ensine ele, ajude e junto com ele faça um desenho sobre este tema, sobre o tema da oração, sobre falar com Deus. O outro louvor, ele vai falar para nós de alguns personagens, vai dizer assim, Pedro, Tiago e João, eles estão num barquinho
e você conhece essa história. Se você não conhece, você também vai ter o privilégio de procurar na sua Bíblia e juntamente com o seu filho durante a semana fazer um desenho sobre essa história, sobre a história do barquinho, sobre a rede, sobre os peixes, né? E a importância de ouvirmos a palavra de Deus, como aqueles discípulos puderam ouvir, né? Quando Jesus manda jogar a rede, o que acontece? Então nós vamos descobrir, você vai descobrir com seu filho essa história. E o último louvor fala qual é o tamanho do amor de Deus. Se nós pudéssemos medir, não haveria, né, condições de medir de tão grande que é esse amor. O amor de Deus, ele é grande e largo. Então, nós queremos que com essas histórias as crianças possam memorizar a palavra de Deus, né? João 3,16 vai dizer assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Paulo vai dizer para nós também em Efésios 2:8, que fala assim que o amor de Deus foi tão grande que ele nos amou mesmo nós ainda sendo pecadores e pecadoras. Grande amor de Deus. E as nossas crianças desde pequenas já estão aprendendo sobre o grande amor de Deus. Portanto, vamos ter uma palavra de oração, orar pela vida das crianças, dos pais, das mães, e que nesse tempo de escola dominical não seja apenas hoje, domingo, mas durante essa semana, que essas músicas, que esses louvores, que essa palavra cantada possa ser gravada na mente, no coração de cada uma das nossas crianças. Oremos. Pai de amor, graças te damos nesta manhã, pela alegria de poder aprender um pouco mais a tua palavra e, ó Deus, também não só aprender, mas contar aos filhos e filhas, às crianças que estão próximas a nós, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que o Senhor fez lá no passado, mas também as maravilhas que o Senhor faz nos dias de hoje. Abençoe cada criança, cada família, cada lar. Muito obrigado por este tempo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E logo após, ao tempo de louvores com as nossas crianças, nós vamos ter a nossa aula para a classe de adultos, classe única nós vamos ter, né? Pessoas adultas, jovens, juvenis. Hoje teremos uma classe única e vamos ter esse tempo de estudo juntamente com a professora Vânia, que vai estar ministrando a aula. Que Deus abençoe, que seja um domingo de alegria, um domingo de aprendizagem da palavra, mas um domingo onde nós tenhamos força e coragem para praticar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Um bom domingo, uma boa escola dominical para você. Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos cantar uma musiquinha que é assim. Tá lá em Provérbios e diz assim, ó: que a formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. É assim que as formiguinhas fazem, né? Aí depois tem diz assim: oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, né? Então a formiguinha ensinando a gente. E essa música diz assim, ó: a formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, porque senão o tempo sobra. Vou cantar uma canção que fala sobre a
a oração. E diz assim, ó, telefone do céu, é joelho no chão, telefone do céu, é oração. Você liga uma vez, duas ou três, e se não atender, você liga outra vez. Por isso que nós oramos sem parar. Nós oramos uma vez, e se Deus não nos responder, a gente ora de novo. E nós oramos sempre, sem cessar. Telefone do céu, é joelho no chão, telefone do céu, é oração. Você liga uma vez, duas ou três, e se não atender, você liga outra vez. Não deixe de orar. Vamos cantar? Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus foi andando sobre as ondas. Jesus foi andando sobre as ondas. Jesus foi andando sobre as ondas no mar da Galileia. Puxaram as redes cheias de peixinho. Puxaram as redes cheias de peixinho. Puxaram as redes cheias de peixinhos no mar da Galileia. Vamos cantar sobre o amor. O amor de Jesus, ele é grande, grande e largo. Esse é o amor de Jesus por nós. Ele é bem pequenininho, diz assim, ó. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Jesus nos ama. Paz e bem, meus amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade aos estudos da escola dominical. Nós estávamos estudando a revista da escola dominical, essa daqui, Em Marcha, que é a revista direcionada para os adultos, que tem como título Legados de Fé, e traz aí algumas temáticas sobre o Antigo Testamento, principalmente alguns profetas, alguns personagens assim muito marcantes do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar de Miqueias, tá? E o tema é Miqueias, um homem de grande valor. E nós temos aí como texto bíblico o capítulo 1, alguns versículos, o capítulo 4 também alguns versículos, a gente vai ler no decorrer aí do estudo, tá? Então,
a proposta é o seguinte: nós vivemos em um tempo muito propício para pensar e entender um pouco sobre o profeta Miqueias e o seu contexto histórico, político, religioso. Uma pessoa simples da periferia, sem grandes oportunidades dentro da dinâmica da sociedade, que viveu e sentiu concretamente as dores do seu povo e os males provindos das opções que manipulavam as mensagens e realidades para proveito próprio, sem o menor temor de Deus, pretendendo que suas mentiras sobre Deus lhe livrassem do juízo eterno, Deus de Israel. Então, assim, essa é uma breve fala sobre o que nós vamos ter aqui nessa lição da escola dominical. Mas antes disso, seria interessante a gente fazer aí uma introdução, né, sobre Miqueias. Então, Miqueias viveu na última metade do século VIII a.C., viveu na parte sul da Palestina, parte mais fértil do país. Miqueias vivia ao sul, né? Então nós podemos lembrar aí, eu tenho um mapa aqui, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês, depois eu mando, tá? No PowerPoint, assim vocês podem acompanhar. Então, o reino de Israel, ele foi dividido. Então, primeiro em 12 tribos, como vocês já sabem, e essas 12 tribos, num certo momento, elas se transformaram em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é o reino de Israel e o reino de Judá, o reino do sul. Tá? O reino do sul era formado pelo reino de Judá e o reino de Benjamim. E as demais tribos formaram aí o reino de Israel. Tá? Então, se a gente pensar hoje no mapa de Israel e nós lembrarmos lá onde está Jerusalém, que é a capital, né, do país, então Miqueias nasceu abaixo, ao sul, né, de Jerusalém. Né? Então, só para a gente se situar um pouquinho. Outra coisa que é interessante a gente pensar nessa questão, que Miqueias morava próximo a Belém. Então, ele não era, ele era bem próximo da cidade de Belém. Tá? Ele não morava em Belém, mas morava bem próximo de Belém. Outra coisa que é interessante a gente saber é que Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías. Na verdade, às vezes a gente tem uma ideia de que cada profeta, então, como ele está na Bíblia, né? Então, tem Isaías, aí Isaías acaba o seu ministério, aí vem Ezequias acaba o seu ministério, vem Jeremias, e vem Daniel, e vem, enfim. Mas Miqueias e Isaías, eles são contemporâneos. Outra coisa também interessante a gente pensar é que a palavra, a profecia de Isaías quanto a profecia de Miqueias, elas vão muito na palavra messiânica, né? O que quer dizer isso? Fala muito do Messias, né? De Jesus, né? Então isso é bem interessante e os dois eles têm essa palavra. Outra coisa também que é legal a gente entender é que, diferente de Isaías, que vivia próximo ao palácio, Miqueias, ele era um lavrador, ele era uma pessoa de origem simples, ele era do povo, né? Se a gente ler, e aí eu convido você a fazer a leitura do livro de Miqueias essa semana, para você entender melhor tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. A fala de Miqueias é muito contundente, é muito dura, né? Não tem
floreios, né? Então, por exemplo, a gente hoje vai falar algo, talvez até chamar atenção, né? Então a gente tem todo um polimento, né? A gente tenta achar as palavras, as melhores palavras, assim como Isaías, por exemplo, que foi criado no palácio, tinha uma fala, né, mais branda, né? Mas não branda porque não queria falar aquilo que Deus queria, mas o seu linguajar era diferente, né? Miqueias, ele tem essa fala mais dura, né? E a gente pode ver isso aqui no texto, nos demais textos aqui do livro de Miqueias, tá? Outra coisa também que é interessante a gente falar é que, assim, Miqueias, ele fala ao povo, é muito contundente com tudo que ele fala, e assim, Deus usa a vida de Miqueias para denunciar aquilo que não está certo ali naquela nação. Então a gente pode aí começar lendo Miqueias capítulo 1, de 1 a 7, e que diz assim, ó, prestem bem atenção. Eu vou ler na tradução atualizada, tá? Ameaças contra Israel e Judá. Palavras do Senhor, em que em visão veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Como eu disse para vocês, a profecia de Miqueias tem o seu ministério durante os 3 reinados aqui. Tá? Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados e todos os seus ídolos, e farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou e a este preço volverão. Então, assim, nós vemos aqui, primeiro, Miqueias tem uma visão, então Deus fala com ele e ele fala com o povo. Então, algumas coisas. Primeiro, ele fala do pecado de Israel, da casa de Israel, né? E ele fala que algumas coisas vão acontecer lá em Samaria. Samaria não está ali no território onde Miqueias vive. Samaria está no reino lá do norte, tá? Está no reino de Israel. Então, ele está falando de algo que não é ali de onde ele mora, né? É de algo mais distante, né? Porém, ele fala também para essas pessoas, né? Como um todo, fala da nação como um todo, né? E aí denuncia algumas coisas ali que estão acontecendo, né? E ele fala da idolatria, da prostituição, enfim. Então, nós podemos perceber que, assim, a nação, ela vivia um tempo de dominação assíria. Então, os assírios dominavam ali a nação deles, né? E eles precisavam... eles estavam
longe de Deus, eles não estavam ouvindo aquilo que Deus queria que realmente eles fizessem, eles estavam longe, né? Se nós olharmos aqui no versículo 5, tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. E aí faz uma pergunta: qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Então Samaria está vivendo um tempo em que eles estão muito longe de Deus mesmo. Não estão ouvindo aquilo que Deus precisa, que eles precisam fazer como nação e como povo de Deus, né? Embora ele cite as nações como povos estrangeiros, sua profecia é bastante voltada para Judá também. Como eu disse, ele fala lá de Samaria, mas ele está falando ali para o seu povo, né? Eles precisam ouvir também, né? E é interessante que quando ele fala, né, por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da casa de Israel, e aí e quais os altos de Judá, não é Jerusalém? Então ele está chamando ali para, vamos dizer assim, as capitais, né? Quem está ali nas capitais, né? São aquelas pessoas que mandam, então são os reis, né? Que está ali no palácio e que nesse período rege, né? A nação em todos os níveis, como a gente viu aqui no começo. Politicamente, religiosamente. Então aquilo que o rei ele ordenava, né, aquilo que o rei fazia como exemplo, né, o povo seguia, né? Então se o rei ele está longe de Deus, o seu povo também está longe de Deus, né? Isso é algo que o profeta Miqueias também ele fala aqui, né, aos líderes da nação e magistrados, sacerdotes e profetas. A nação vivia um tempo de dominação assíria, como eu já falei, a quem pagava altos tributos. Com a decisão nacional de ir à guerra, os tributos aumentavam. E muitos agricultores, como os da região de origem lá de Miqueias, recorreram a empréstimos. E estes empréstimos se tornaram em uma dívida impagável, com os homens indo à guerra. Suas esposas e filhos ficaram à mercê de credores que tomavam as famílias como pagamento e escravizavam as famílias. Olha só que interessante. Esse cenário é um cenário, vamos dizer, político também, né? Como eles estavam sendo dominados lá pela Síria, a Síria, eles se colocam em rebeldia, né, contra a Síria, e se colocam ali em guerra. Quando uma nação está em guerra, a gente, graças a Deus, a gente nunca teve uma guerra, pelo menos não ultimamente, né, na nossa história recente, mas a gente sabe que quando há guerra, né, as coisas elas aumentam, né? A gente está vivendo uma guerra diferenciada, né, que é a guerra da pandemia. Então a gente vai ao supermercado, por exemplo, e a gente acha um absurdo o preço de algumas coisas, né? Essa semana eu fui comprar ovos, eu compro ovos ali na rua Colina, e o seu Oswaldo, que vende lá os ovos, ele falou assim: eu não estou vendendo porque eu fui comprar os ovos e aumentaram muito, então eu não acho justo, eu não vou comprar, né, tal. E aí eu fui comprar no supermercado. Então uma cartela de ovos que geralmente custa R$9, R$10, estava R$16. Então a gente percebe que em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de guerra, as coisas aumentam, né? No caso, aumentavam os tributos, né? A gente vai ver isso no capítulo 2. A gente pode começar no versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. E diz assim: se cobiçam campos, os arrebatam, casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente,
porque o tempo será mau. Então, nesse tempo aqui, eles estão vivendo toda essa situação e as famílias que não conseguiam pagar, então a maioria lá dos homens da casa vão para a guerra. Então ficam quem? As mulheres e as crianças. As mulheres não conseguem pagar. O que eles faziam? Tomavam a família. Então a mulher virava escrava, o filho virava escravo, e aí com essa situação toda. Aqueles que indo à guerra tinham boa oportunidade de voltar para casa, mesmo que por algum tempo, e deparavam-se com essa triste realidade. As pessoas pelas quais guerreavam tomaram e destruíram tudo que eles tinham. Como se fosse iniquidade suficiente, eles ainda não eram roubados de sua própria capa. Está lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 8. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais capa, aqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Olha só que situação. Você vai para a guerra, quando você volta, sua família não está lá. Além de tudo isso, te roubam a capa. O que era a capa naquele tempo? Era a sua proteção. Era a única coisa que você tinha. Você só sobrou a sua capa. Aí mesmo assim, levavam a capa. Estes que assim faziam tinham seu lado juízes, sacerdotes e profetas que recebiam propina e sustento para pregar mensagens que lhe agradassem e que legitimassem seus atos profanos e malignos contra a maioria do povo. Olha só a situação. A gente encontra isso aqui lá no capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha só a situação. Então, eles estavam nessa guerra, quem conseguia voltar, né, da guerra, que a gente sabe que tem muitas baixas aí nesses períodos, voltava e encontrava essa situação, né? Encontrava essa situação aí de pessoas usando, né, a palavra de Deus para legitimar os seus erros, para legitimar os seus roubos, né? E ainda usando a palavra de Deus para isso, né? Roubando, recebendo propina, né, e não era só os juízes, eram os sacerdotes, né? Quem eram os sacerdotes naquela época? Eram aquelas pessoas que falavam da palavra de Deus, né? Então esses também recebiam propinas para fazer isso. E aí a profecia de Miqueias, sem dúvida, é direta e contundente contra a sua geração. Precisamos destacar que ela tem um aspecto escatológico muito importante, e a apresentação de um Deus perdoador que se manifesta para julgar justamente, liderar com amor e fazer um sacerdócio excelente. Em sua profecia, Deus se apresenta como intercessor de todos os povos e não somente do povo de Judá e de Israel. É interessante, a gente pode fazer uma pergunta, né? O que Deus tinha, né, uma esperança de que aquele povo ele poderia mudar, ele poderia voltar? Sim, Deus tinha essa esperança, e por isso que coloca aí, usa a vida de Miqueias para denunciar tudo isso, né, para falar sobre isso, vamos dizer assim, para colocar o dedo na ferida, né, para falar para o sacerdote que ele está errado, que se ele não se converter, se ele não mudar suas atitudes, que ele vai para o inferno mesmo, né? Então, em sua profecia, ele não fala só, então, como Miqueias apresenta aqui no começo, falando de Samaria, de Judá, mas ele fala desse Deus que perdoa, né? A todos, né? A todas as nações. Ele fala de todas as nações da terra, como um vislumbre de um futuro em que a guerra não será mais usada para trazer a falsa sensação de paz. Então, aquela história, né? É contraditório, né? Quando a gente pensa assim,
na guerra, né? Então as pessoas entram numa guerra para quê? Ela entra numa guerra para estabelecer uma paz, né? E a gente sabe que nem sempre, ou pelo menos pela história que nós lemos, né? Que nós estudamos aí na história geral aí da humanidade, que as guerras elas são instauradas para que se tenha uma paz, mas a gente sabe que essa guerra ela não produz paz realmente, né? Então essa falsa sensação de paz. Então as pessoas estarão seguras quando estiverem nos campos abertos sob a sombra de uma árvore. Então quando a gente pensa, né, na guerra, né, a gente não consegue pensar na paz. Quando a gente pensa numa paz, é quando a gente está aqui, ó, sentado, você aí sentado com a sua família, de repente embaixo de uma árvore, à sombra dessa árvore. E no capítulo 4 de Miqueias, ele fala exatamente sobre isso, ó. Ele julgará, capítulo 4, versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes se converterão as suas espadas em relhas de arados, ou seja, vai transformar a guerra em algo tranquilo, que é um arado, né? Trabalhar lá na terra, e suas lanças em podadeiras. Então vai lá, podar as árvores, né? E outra nação nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, disse a boca do Senhor dos Exércitos. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Então, Deus aqui está falando muito claro, né, na boca de Miqueias, que ele não concorda com a guerra, né, que a guerra ela tem que ser trocada aí por você trabalhar na terra, para você podar as suas árvores, né, você ficar em paz, né. Quando a gente pensa aí a sombra de uma árvore, né? A gente não tem as figueiras, as videiras, né? Não é comum aqui, mas a gente tem, sei lá, um pé de acerola, como eu tenho lá no meu quintal, sei lá, um pé de abacate, ou uma árvore que não dá fruto, mas que te dá a sombra, né? Então, quando nós pensamos em paz, a gente pensa nisso, a gente não pensa na guerra, né? Na proporção, né, dessa guerra, que essa guerra vai nos trazer a paz, né? Então nós vamos render aquelas pessoas. Não, a gente pensa, porque é isso que Deus nos ensina, na verdade, né? O profeta Miqueias, então, é para nós um modelo de superação dos próprios limites, de convicção da autoridade do Senhor sobre a sua vida, da expressão do cuidado e do amor de Deus para com o seu povo. Sua profecia nos mostra que, por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Que por mais que a iniquidade cresça, Deus colocará um fim. E que por mais longo que possa parecer o tempo da adversidade, a promessa de Deus se estabelecerá para toda a eternidade. E aí quando a gente lê esse texto, né, no versículo 5, e que diz assim: quanto a nós, então a nós que servimos a Deus, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Então isso é maravilhoso quando nós ouvimos, em saber que se nós seguimos a Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que nós precisamos viver em paz, né? Bom, olhando o livro do profeta Miqueias e pensando em sua vida e ministério, nós podemos destacar algumas marcas de alguém que serve fielmente ao Senhor e, portanto, tornar-se um modelo para nós, já que Deus nos chamou para anunciar as virtudes de Cristo Jesus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro 2,9, vocês podem anotar aí, depois lerem. O profeta Miqueias é, então, um modelo para nós, de pelo menos 3 aspectos, né, que a gente pode olhar aqui. Então, na superação dos seus próprios limites, porque
ele era uma pessoa simples, do campo, talvez não tinha muita instrução, porém aquilo que Deus colocou para ele fazer, ele foi fazer. Então ele superou os seus limites, né? Quantas vezes nós recebemos um desafio e às vezes nós ficamos pensando assim, não sei, não é para mim, eu não consigo, né? E às vezes a gente nem tenta, a gente não supera, né, os nossos limites, né? E a gente percebe aqui no livro de Miqueias que ele superou, né, esses limites, né? Ele passa, né, por essa situação e vai adiante. Então, podemos dizer aí, superação. Ele supera os seus limites, né? 2, sua convicção de chamado e da presença de Deus. Então, logo lá no comecinho, Deus dá uma visão para ele e ele fala aquilo que Deus mandou ele dizer, né? Ele fala dos pecados do seu povo, né? Ele fala da ganância, né? Ele aponta lá que os sacerdotes, os juízes, tá todo mundo fazendo tudo errado, né? Estão usando a palavra de Deus em seu benefício próprio. É muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha, porque Deus mandou falar, né? Quando nós temos a imagem, né, do pastor, né? Nós temos a imagem do professor, nós temos a imagem de algumas pessoas que quando falam, a gente dá crédito, né? Então, se a pastora falar, a gente vai dar crédito porque a gente crê que ela é uma mulher de Deus, né? Quando o pastor fala, a gente dá crédito porque ele é o homem de Deus, né? E quando essas pessoas elas usam de uma fé, né, para o seu benefício próprio, o benefício de alguém, né? Então isso é muito preocupante, é muito perigoso, né? E Miqueias não. Miqueias vai lá e fala, olha, isso, tá errado, né? Deus, ele não compactua com isso, né? Acredito eu que Miqueias também passou uma situação muito difícil, porque imagina você denunciar o pecado, não é o pecado do Zezinho, da Mariazinha, da Joaninha, não, é o pecado do juiz, né? É o pecado do sacerdote. Então, a responsabilidade de Miqueias é porque ele tinha a convicção daquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos, né? da sua presença na sua vida, do seu chamado, né? Deus o chama, né? Então nós temos aí a superação, a convicção, e o terceiro ponto, o profeta Miqueias ainda é para nós uma expressão do amor e da graça de Deus, né? E de seu cuidado para com o seu povo e a sua criação. Nós sabemos que Deus escolheu um povo, nós sabemos isso lá no Antigo Testamento, e que em Cristo as pessoas que o aceitam são feitos filhos de Deus. Então a gente sabe lá que a promessa era lá para o povo de Israel, a gente estava fora dessa, mas veio Jesus Cristo, e aí quando nós o aceitamos, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Isso é maravilhoso. E Miqueias, ele também é para nós essa expressão do amor de Deus, né? De quando Deus ele fala que através do profeta Miqueias que ele perdoa, sim, que a sua graça é maravilhosa graça, né? Então nós podemos ver aqui todo esse cuidado, né, de Deus, né, essa expressão de amor e da graça de Deus, né? Então a pregação de Miqueias nos ensina também 3 verdades. Então a primeira, por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Então quando nós lemos a mensagem de Miqueias, a gente lê a intervenção de Deus, né, mostrando ali o que aquela nação está fazendo de errado e que eles têm que se converter, eles têm que mudar, e que Deus, ele é perdoador e que Deus perdoa todas as coisas, né? Diante, claro,
da vontade, né, desse povo em se redimir, né, de pedir perdão, de se converter de fato, né. A gente lê aí quando ele fala que que a guerra, né, que os instrumentos da guerra elas vão se transformar em outras coisas. Então que a espada as lanças vão se tornar em arados, em podadeiras, né? Trazendo aí pra gente a questão que Deus, ele pode controlar todas as coisas, né? A história, né? Ele pode controlar, né? E que ele não se agrada, né, dessas guerras, né? 2. Por mais que a iniquidade cresça, Deus colocará um fim. Então, no capítulo 5, versículo 9 em diante, a tua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros de guerra, destruirei as cidades da tua terra e deixarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das suas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Então, primeiramente, Deus dá um recado muito claro aqui, né? Que ele vai colocar um fim em tudo isso. E assim, a gente tem um pouco de dificuldade de entender um texto de juízo, porque Deus é amor. Porém, quando nós lemos esse texto, né, Deus é amor e o amor é justo. O amor educa, o amor disciplina, o amor repreende. Como diria o apóstolo Paulo, o amor tudo sofre. Pelo amor e graça de nosso Deus, ele age na história, declara a humanidade suas obras e oferece oportunidade de mudança. Então Deus fala assim, olha, eu vou eliminar os seus inimigos se vocês andarem conforme a minha vontade, se vocês obedecerem, né? Eu vou fazer, né? Então, regenerados e regeneradas de toda iniquidade, pela justificação mediante a fé, nós temos paz com Deus. Esse é um texto que está lá em Romanos também, do apóstolo Paulo. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, e como nós lemos aqui, se a gente obedecer, Deus vai fazer uma mudança, né, na história, uma mudança na sorte da vida ali do povo de Deus naquela época. Porém, se não obedecerem, com ira e furor tomarei vingança sobre as nações. Então, é muito simples, né? Se a gente obedece, Deus vai vir com seu amor, com a sua graça, vai mudar a nossa sorte. Mas se a gente não obedecer, então vai sobrevir sobre nós a ira e o furor. A gente não pode nem imaginar a ira e o furor de Deus quando a gente não obedece, né? Apesar de nós sabermos que Deus é amor, né? Mas a gente sabe que se a gente não andar no caminho certo, nós teremos as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, né? E 3, aprendemos com a pregação de Miqueias que o tempo da adversidade terá fim. Então, por mais longo que possa ser ou parecer ser, a promessa do reino do Messias, de um futuro de alegria, justiça e paz para toda a eternidade, desde agora e para sempre, que está lá no versículo 7 de Miqueias, Miqueias 4, versículo 7. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então, por essa razão, a promessa é tão poderosa e deve superar todo tipo de expectativa.
certamente vale a pena enfrentar os desafios e diversidades para alcançar este reino eterno do nosso Senhor. Então, pensando aí nos dias de hoje, né? Nós vemos uma nação muitas vezes violenta, muitas vezes guerreando, e eu não estou falando de guerra, de canhões, de tanques, eu estou falando da guerra contra o outro, né? Cristãos que às vezes esquecem, né, a mensagem principal de Jesus, que é o amor, né? Nós precisamos lembrar disso. E vendo aqui a mensagem de Miqueias, Deus é duramente contra a guerra. E aí você pode pensar aí, fazer um exercício aí na sua cabeça, aí no seu coração, em pensar, né, quantas situações de guerra às vezes a gente provoca durante o dia, né? Às vezes é uma discussão com um colega de trabalho, com um colega de escola, dentro de casa, com o vizinho, enfim, né? Infelizmente hoje no Facebook, quantas vezes eu vejo pessoas discutindo no Facebook por situações que às vezes não leva a nada, né? Que a gente precisa aprender a se respeitar, né? Como cristãos e cristãs, né? Diante do Senhor, né? E aí a vida e a pregação de Miqueias são muito importantes para nós hoje. E mesmo sendo tão antigas, né? Estou falando aí do século VIII a.C., então 700 e pouco, aí 720, aí antes de Cristo. Então estou falando aí de quase 3.000 anos, né? É muito tempo, né? E essa palavra de Miqueias é muito atual, né? Então a sua mensagem, né, ela mesmo sendo antiga, são vibrantes e poderosas para os tempos que nós temos vivido, com tantos desafios do presente século e com tantas demandas diferentes em nossa sociedade, que eu acabei de falar aqui para vocês. Sua mensagem nos convida a crer frente à desesperança e a anunciar com coragem a vontade de Deus para com sua graça e amor. Então, assim, sem dúvida nenhuma, se hoje Miqueias fosse dar um recado para nós, ele ia se levantar e falar assim: irmãos, o que nós estamos fazendo para anunciar o reino de Deus aqui na terra? Nós somos a geração, nós somos as pessoas que nós temos Deus no nosso coração, e nós precisamos falar desse Deus, né? Nós precisamos dar palavras de esperança, palavras de fé, palavras de amor, palavras de paz, né? Hoje em dia a gente levanta e a gente vai olhar as nossas redes sociais, até porque agora só dá para fazer assim, né? A gente não pode se encontrar. Então, às vezes a gente espera ouvir uma palavra um versículo bíblico, né, que nos eleva ao nosso coração, um louvor que nos eleva ao coração, né, uma palavra de que, olha, eu estou orando por você, e a gente saber realmente que aquele irmão está orando por nós. Isso alegra o nosso coração, né? Isso nos anima na caminhada, né? Isso fortalece nossas vidas, e a gente precisa fazer isso mesmo, né? Mesmo quando é uma situação difícil, a gente saber que a gente pode contar com a Igreja de Cristo, né? Que a gente pode contar com o povo de Deus para orar por nós, né? Para nos animar, né? Esses últimos dias têm sido dias bem difíceis, né? E a gente tem encontrado apoio aonde? Com os nossos irmãos, com os nossos amigos, né? E isso tem sido uma bênção para nossas vidas, né? E aí nós lembramos aqui como que Deus olhava para aquele povo, né? E olhava com esperança de que eles podiam mudar, que eles podiam mudar a sua estratégia, que eles podiam retornar, né, ao Senhor, né? Eu gosto de lembrar aqui, eu até comentei que a gente ia falar um pouquinho sobre a questão de que a palavra de Miqueias,
ela tem uma palavra messiânica, né, que fala do Messias. E lá no capítulo 5, eu já estava até concluindo, acabei esquecendo, pulei essa parte. No capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, no capítulo 5, você pode ler depois com mais calma, ele fala lá que o Messias viria de Belém, lá de Belém, de Judá, né, lá pertinho, lá de onde ele morava, né? Então, ele profetizou que o Messias sairia dali, né? Que Jesus Cristo viria, que salvaria. Então, para a gente terminar, né, falar aqui um pouquinho da justiça de Deus, né? Então, em todo o tempo aqui, Miqueias, ele fala do pecado, denuncia o pecado, fala dos ídolos, né, que eles se prostituem, fala que eles estão longe de Deus, né, mas que Deus, ele pode trazer a salvação, ele é rico em perdoar, né, e é isso, essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã de domingo, né, de escola dominical. Eu sei que a gente está com bastante saudade, né, desse tempo, né, desse tempo com Deus, mas assim, que você não deixe de ler a palavra, que você não deixe de meditar, né? Leia o livro de Miqueias essa semana, para você ver o quanto, né, Deus tinha esperança, né, daquele povo se voltar a Ele novamente, né? E que nós possamos fazer isso como povo de Deus, né, como povo aqui em Monte Belo, se voltar ao Senhor, né, trazer aí às origens aquilo que Deus ele tem colocado para nós, tá bom? E eu quero louvar ao Senhor pela sua vida e vamos orar para a gente encerrar nossa aula. Deus amado, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por nós podermos ler a tua palavra, por nós podermos, Senhor Jesus, aprender um pouquinho mais de ti, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque nós temos esse privilégio, Senhor, de lermos a tua palavra, de termos ela em nossas mãos, Senhor, de termos ela nos nossos corações, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que tu venhas abençoar as nossas vidas, que nós possamos seguir conforme o Senhor quer, Senhor Jesus, que possamos entender a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha igreja, Senhor. Seja abençoando a cada um, Senhor, nesse momento, Senhor, de isolamento social, Pai. Derrama a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.